ex. O Guarani vai reencontrar Daniel Paulista, enquanto o CRB, Humberto Louser. Carlão de Freitas, bom dia para você, Carlão. Uma terça-feira polêmica após Wilton Pereira Sampaio ser o centro das atenções num grande Corinthians e Grêmio, Carlão. Bom dia, Júlio, bom dia, ouvinte CBN. Infelizmente, né, nós poderíamos estar aqui falando sobre um jogo de 8 gols, um jogo em que Soares foi à rede, um jogo em que o Corinthians conseguiu a virada, depois tomou a virada e depois empatou novamente. Poderíamos estar falando de um Flamengo e Santos, né, semelhante, né, o que foi em 2011, mas não, estamos falando de um erro crasso de arbitragem, um erro terrível que pode prejudicar o Grêmio com relação à luta pelo título e realmente não tem nem o que se queixar. A gente está ouvindo os áudios aqui, né, que já foram divulgados pela CBF, um verdadeiro absurdo. Pênalti claro favorável ao Grêmio ontem, mão do Yuri Alberto. Oi, Fábio Chaib, seu destaque também aqui no CBN Esportes nessa terça-feira. Tudo bem aí, Fabião? Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco o atropelo do Novo Horizontino ontem na Série B, que recolocou o Tigre no G4 da competição. O Novo Horizontino bateu o Ceará por 4-1 e está na 4ª colocação neste momento. Hoje tem início a 29ª rodada com um jogo lá em São Luís do Maranhão. O Sampaio Correia recebe o Vila Nova às 9h30 da noite pela Série B. Para a Série A tem uma partida isolada nesta noite pela 24ª rodada. Em Belo Horizonte, o América Mineiro recebe o Bragantino também às 9h30. É isso aí, daqui a pouco a gente volta então com o CBN Esporte, já trazendo tudo isso e muito mais. CBN Esporte tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. Vem aí a 9ª edição da Semana de Negócios e Empreendedorismo promovida pela Associação Comercial de Campinas. Conteúdos sobre transformação digital, inovação e varejo de moda, além da maior rodada de negócios da região. 3, 4 e 5 de outubro, você terá uma programação completa junto a mais de 1.000 participantes. Confira a programação e garanta seu ingresso em www.semanane.com.br ou fale com a ASIC. SNE, o futuro dos negócios pela inovação. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas. Bom dia para você, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Júlio, para todo mundo que está ouvindo a gente na CBN. Vamos falar ali da Avenida Norte Sul, que tem trânsito carregado, sentido Guarani, na saída da Avenida Orozimbo Maia e mais à frente da Rua Sampainho até a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, por conta de obras no local. No sentido Taquaral também tem lentidão na saída do Viaduto Laurão por conta de obras. A Avenida Júlio Prestes tem excesso de veículos na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido Rodovia Dom Pedro. Quem segue no sentido centro não encontra dificuldades, são boas as condições. A Avenida Orozimbo Maia tem excesso de veículos somente na chegada à Avenida Brasil, pela pista da direita, sentido centro. Pela pista da esquerda, motorista vai fazendo um bom caminho. Quem segue ali no sentido norte-sul também não encontra dificuldades, trânsito fluindo bem. Júlio. Obrigado, Thaís. Agora são 11h41. Bradesco Saúde Efetivo, um plano feito para cuidar de você, da sua família e de seus funcionários. Bradesco Saúde, com você sempre. Hora do vôlei.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção brasileira de vôlei feminino sofreu, mas conseguiu derrotar a Bulgária na madrugada de hoje por 3-2 pelo pré-olímpico que está sendo disputado em Tóquio, no Japão. As parciais foram de 25-13, 22-25, 27-29, 25-21 e 15-8. A equipe brasileira soma 3 vitórias com 8 pontos. A seleção volta à quadra nesta quarta-feira contra Porto Rico. O horário da partida está marcado para as 4 horas da manhã, horário de Brasília. Toque de Ouro, com André Heller. Já estamos em contato com o nosso campeão olímpico André Heller para falar sobre voleibol. Situação também de seleção brasileira no pré-olímpico. Já tivemos boas notícias com uma vitória apertadíssima, né, André, na seleção feminina. E a nossa expectativa é que essas boas notícias continuem vindo do voleibol. Bom dia para você. Bom dia, Júlio. Como vai? Que ótimo estar novamente com vocês aqui. Realmente, o jogo dessa madrugada contra a equipe da Bulgária mostrou o que nós já vínhamos falando há bastante tempo aqui sobre a equivalência de forças entre as seleções, não só no naipe feminino, mas também no naipe masculino. Hoje, o que nós sabemos é que a equivalência de forças é absoluta e as equipes conquistam as vitórias ou sofrem as derrotas em função de pequenos detalhes. Por isso, que continua sendo cada vez mais importante a etapa de preparação dessas seleções. Sem dúvida nenhuma. Antônio Lupe, André Heller está conosco aqui no Toque de Ouro, Lupe. Grande André Heller, sempre especial aqui na nossa programação da programação esportiva da CBN. André, uma excelente semana a você. Eu queria comentar sobre essa sequência negativa do vôlei Renata. Nas últimas 3 partidas, 3 derrotas. A equipe tem uma hegemonia estadual, tricampeão, mas esses resultados têm preocupado a comissão técnica. O que aconteceu nesses 3 últimos jogos para a equipe não conquistar a vitória? André, bom dia e ótima semana. Bom dia, Lupe. Bom dia, Carlão. Olha, excelente questionamento, Lupe. Importante mesmo nós buscarmos não justificativas, mas sempre bom explicações, né? Já é clichê, mas a cada temporada também nós temos uma nova história. Então, por mais que sejamos tricampeões paulistas, começou uma nova temporada, então mais uma história, uma nova temporada, uma nova história que precisa ser construída. Este ano começamos um pouquinho de maneira atípica, acumulando essas 3 derrotas. Acredito até que as últimas 2 derrotas não sejam grandes surpresas, afinal de contas foram derrotas num confronto contra grandes equipes como São José dos Campos e Guarulhos. O que surpreendeu mais foi o resultado contra a equipe de Atibaia. O fato é que nós não temos muito tempo para buscar justificativas e os nossos problemas, os problemas no esporte se resolvem na quadra, na pista, no campo, no tatame e por aí vai. Então o time segue forte, trabalhando, muito treino em 2 períodos, porque o próximo jogo é um jogo decisivo contra a equipe de Suzano. Essa é uma semana que eu estou por Campinas, essa semana me dedicarei exclusivamente à equipe de Campinas e alguns eventos externos que nós temos com os nossos patrocinadores, nossos parceiros, mas o fato é que todo apoio é muito importante para a equipe. Essa equipe é uma equipe especialista em gestão de crise, em superação, temos um plantel de atletas muito capacitado, muito qualificado e uma comissão técnica também com muita qualidade, e é uma crise que talvez estejamos passando, mas como eu já cansei de falar aqui, crise também é condição de evolução. É a hora de nós nos concentrarmos cada vez mais na execução, na prática, no aperfeiçoamento dos fundamentos técnicos, porque, de novo, a próxima partida é ainda mais difícil e é importante para a nossa classificação. Maravilha, André. É sempre uma honra ter esse bate-papo com você aqui no CBN Esportes e a gente espera aqui você na semana que vem com mais boas notícias. Um abraço para você, André. Um abraço a todos vocês, ótima semana e certamente semana que vem teremos ótimas notícias também. É isso aí, agora são 11h46.
CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. Toninho Pneus está comemorando 50 anos e estamos trazendo descontos incríveis em pneus, serviços de manutenção e muito mais. Vá até uma de nossas lojas de Campinas ou Valinhos e participe do nosso sorteio e concorra a prêmios de até R$15 mil. Venha comemorar conosco em grande estilo. Toninho Pneus, tradição em atender bem. Promoção válida por tempo limitado. Consulte condições no regulamento em nosso site toninhoautocenter.com.br e nas redes sociais, @Toninho Autocenter. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Você sabia que o ENARI é o maior exame de residência na área de saúde do Brasil? Essa é uma iniciativa do governo federal por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal do Ministério da Educação. O ENARI foi criado para selecionar profissionais e estudantes da área de saúde para programas de residência médica, multiprofissional e uniprofissional em todo o país. Neste ano, o número de oportunidades está ainda maior. São mais de 5 mil vagas em 114 hospitais e instituições de saúde de todo o país. Profissionais de saúde formados e estudantes do último período. Inscrevam-se até 19 de setembro pelo site enari.ebser.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do país. Curso de medicina é na Unifage, em Jaguariúna, e na Unimax, em Indaiatuba. Formação na prática, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima no MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o Vestibular de Medicina 2024. Prova 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Escale o seu negócio com mais agilidade e flexibilidade. Conte com a Simpress, líder em outsourcing de equipamentos de TI. Simpress. Sim, simplesmente solucionamos. O que rima com feirão? Promoção. Ah, poeta, meu amigo. É feirão e promoção em toda a rede Chevrolet. Compre o Tracker com a força do motor turbo e taxa zero em 24 vezes. E mais, Equinox com a tecnologia do Wi-Fi nativo grátis e a super condição de 50% de entrada e o restante em 36 vezes com taxa zero. Acesse o site agora. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Vem aí o primeiro leilão de imóveis novos de Campinas. Apartamentos e casas nunca habitados nos principais bairros da cidade. Oportunidade única de adquirir imóveis com preço de leilão. Tudo com muita facilidade e praticidade em um leilão 100% online. É isso mesmo, 100% online. Dia 23 de setembro às 11 horas. Leilão de imóveis novos de Campinas. Antecipe-se. Consulte os imóveis disponíveis no leilãodeimoveisnovos.com.br e saiba mais. A realização do leilão será pela Silveira Leilões, através do leiloeiro oficial Marcelo Emílio Ferreira Pirobon Silveira. Matrícula Jusesp número 843. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, vamos lá falar da dupla campineira hoje, né, com o nosso tempo um pouco mais apertado, mas com informações relevantes e palpitantes sobre os dois times. Antônio Lupi. Sim.
A Ponte Preta tem sexta-feira um jogo em casa e precisa vencer para que essa margem da zona de rebaixamento continue segura, entre aspas, Lupe. Essa margem hoje, né, Júlio, ela é de 6 pontos, né? É uma margem segura porque são 2 rodadas, né? Porém, todo cuidado é pouco e a Macaca precisa voltar a vencer. Só que para vencer, ela precisa fazer o quê, Júlio Nascimento? Gols. Precisa marcar gols. Só que, no momento, a Ponte tem o segundo pior ataque da Série B. E fazendo um levantamento das partidas da Ponte Preta, eu achei um número interessante e até, de certa forma, assustador. Desde que a Série B começou, a Ponte Preta já teve 16 formações diferentes ofensivas. Lembrando, são 28 jogos no total. 16 ataques diferentes que a Ponte Preta já colocou em campo nessa Série B. A dupla que mais foi utilizada, Gé e Pablo Diego, que fizeram 6 jogos. Só que aí a gente precisa destacar. Esses 2 atletas passaram por um período difícil. Pablo Diego ainda passou por uma cirurgia, uma artroscopia no joelho e está aos poucos retornando às atividades. O Gé voltou recentemente por conta de uma cirurgia de hérnia de disco. Mas nessa lista nós temos Dudu Atamoto, que já foi embora, Cássio Gabriel, que foi atacante contra o Londrina, lá no Estádio do Café, também é um jogador que aparece, Mailton improvisado, ou seja, essa falta de gols pode ter sim uma explicação. A Ponte Preta ainda não ajustou e não achou o seu ataque perfeito para a Série B, Júlio. Pois é, o Carlão, e essa produção parece que vai passar pelo Eliel, né? Que nos 9 jogos com o Pintado tem 5 participações de gol, aí são 4 do Eliel. A torcida da Ponte acredita muito que o Eliel pode ser aquele jogador de uma média absurda que ele teve na base da Ponte ano passado, né, Carlão? É um jogador que tem muito a evoluir ainda, já mostra que vai ganhar dinheiro com futebol, tem algo que todo atacante precisa ter, amizade com o gol, e isso Eliel tem, já comprovou, mesmo com a pouca idade, ele está assumindo aí a responsabilidade de ser o artilheiro da Ponte, pelo menos nas últimas rodadas tem marcado gols. Mas justifica, né, a campanha da Ponte, esses números que o Lupe falou, essas combinações de ataque, é um elenco limitado. Estamos indo para a 29ª rodada e tá naquela coisa, tentativa e erro, até que alguma dupla possa dar certo, pelo menos é o que espera o torcedor. Por enquanto, o único que correspondeu, entendendo a ausência do Pablo Diego, entendendo também o retorno do Gé, mas de todo esse combo que o Lupe nos apresentou, o Eliel é o único realmente que está correspondendo. Então cabe ao Pintado encontrar este casamento ideal no setor ofensivo da Ponte, porque ela vai precisar realmente dos gols para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. É uma diferença hoje considerável? Eu acho, 6 pontos é uma boa gordura, mas o time da Ponte não é confiável, então mesmo com esta gordura, acaba sendo pouco se levarmos em consideração a limitação técnica do time da Ponte. É isso, e no lado do Guarani, Lupe, o Bugre tem compromisso também importante na próxima rodada, podendo até alcançar a liderança, Lupe. Exatamente, Júlio. O Guarani enfrenta o CRB, como eu disse no destaque, né? O reencontro dos treinadores. Daniel Paulista, que foi um dos principais técnicos no século do Guarani, com uma quantidade de jogos interessante, hoje comandante do CRB, e Humberto Louser, que antes de voltar ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, estava no time alagoano. Ou seja, um jogo que promete aí muito estudo por parte dos 2 treinadores. O Guarani não vai ter o Lucas Araújo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo e fez uma baita partida contra o Tombense, só que por outro lado tem a volta do Matheus Barbosa, que deve ser o titular ao lado do Matheus Bueno, e no gol o Pegorari também retorna. Como você disse, né, o Guarani pode sim assumir a liderança da competição, são 2 pontos de diferença para o Vitória, que lidera a Série B. O Vitória nessa rodada vai enfrentar o Ituano em Itu, sexta-feira, e o Guarani enfrenta a equipe do CRB no sábado, 5 horas da tarde, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió, Júlio. Aliás, Fábio Scheibe, o Guarani pode voltar à liderança da Série B depois de muito tempo, né? Vamos considerar que nas primeiras rodadas deste ano o Guarani foi líder, né? Mas há muito tempo que o torcedor bugrino não vê o Bugre na ponta da tabela, né, Fábio Scheibe? Exatamente. As últimas vezes que o Guarani foi líder da competição foi nessa própria edição da Série B, na primeira e segunda rodada. Lá em 2017 também foi por 4 oportunidades líder da Série B.
E em 2009, quando conseguiu o último acesso do Bugre para a Série A do Brasileirão, o Bugre foi 10 vezes líder durante aquela competição em 2009, viu, Julião? Então o loser aí pode, por exemplo, alcançar um feito que foi realizado pelo Vadão, né, em 2009, naquela disputa com o Vasco, acirradíssima. E em 2017 também, no primeiro turno, o Guarani liderou a competição. É algo aí para o torcedor olhar, né, Carlão? Claro que o acesso é objetivo, mas vamos lembrar, Copa do Brasil está no jogo também, então acho que o Guarani precisa começar sim a olhar a liderança como um objetivo, né, Carlão? Claro, existe essa possibilidade, é palpável, 52-50, diferença aí de 2 pontos, um tropeço do Vitória que pode acontecer, joga em Itu, Ituano precisa, e uma vitória do Guarani lá em Alagoas também não é nada fora da curva, então há essa possibilidade, pensar grande, né, pensar realmente em título, pensar em retornar à Copa do Brasil, são objetivos que hoje, Júlio, não é nenhuma surpresa, não é algo assim tão maluco da gente comentar, é algo concreto na vida do Guarani, existe essa possibilidade, vamos levar em consideração a dificuldade do Vitória em jogar Itu, e essa boa fase que o Guarani vive, seja no Brinco de Ouro, seja fora de casa, o Guarani tem condições de vencer, de encarar qualquer adversário, então eu vejo sim, com muita clareza, esta situação de liderança para o Guarani. Sem dúvida nenhuma. Agora, rapidamente aqui, só para a gente comentar também, né? O Carlão já deu um destaque sobre o Wilton Pereira Sampaio, o áudio aí foi divulgado, né? E aí o erro admitido, né, Fábio Scheib, da CBF. Lembrando que tivemos aquele pênalti do Yuri Alberto e a reclamação do Corinthians é um pênalti não marcado em cima do Fábio Santos. E esse Fábio Scheib é o nosso melhor árbitro do quadro atual do futebol brasileiro. O Wilton Pereira Sampaio, que foi a Copa do Mundo, as 2 Copas do Mundo, né? Não marcou um pênalti e ficou apoiado no VAR. O VAR, estranhamente, de forma com o VAR principal, o Emerson de Almeida Ferreira, disse que a bola não bateu na mão do jogador. Um erro crasso, realmente, um dos piores erros dos últimos tempos no futebol brasileiro. Era nítido que o jogador do Corinthians, o Yuri Alberto, não estava com a mão colada ao corpo. A bola bateu no seu braço, uma forma até de defesa, mas Emerson de Almeida Ferreira decidiu continuar o jogo, não oferecendo a consulta do VAR para o Wilton Pereira, né? É isso. Bom, atuação horripilante, né, pro Carlão? Ô, Júlio, eu acho engraçado essa coisa no futebol do CBF. Eu assumo a responsabilidade. E aí os 2 pontos pro Grêmio, você assume? É igual o jogador que faz, né, aquela coisa errada no sistema de defesa. Eu assumo a responsabilidade da derrota. Assume daí que você assumiu. Já diria aquele. Que já diria isso, inclusive você tá em polêmica de novo. Errei, fui moleque. Essa aí é a CBF atualmente. Então não tem, eu assumo, é igual jogador de personalidade, eu assumo a responsabilidade. Assume, cara pálido. Então traz a vitória de volta, sei lá. Meu Deus do céu, a CBF tem que melhorar. Gente. Foi muito pênalti, né, Julião? Foi muito pênalti. Ô, Júlio. Opa. Rapidinho, Fábio, estamos acabando, hein? O pior de tudo é que a gente ia ver uma... Não, pior de tudo é que o Luan ia bater o pênalti, ia ser um momento sublime, né, para o futebol. Nossa. Luan, diante dos quase 40 mil corintianos batendo o pênalti, ia ser muito legal essa cena para o futebol, né? Momento sublime, independentemente do que acontecesse, né? Tanto se o Luan acertasse o pênalti, aí calando a casa do Corinthians ali, ou então, se de repente o Cássio pegasse, a bola fosse para fora, também seria bastante emblemático. Gente, 4 horas no Arena, a gente vai voltar a falar sobre arbitragem, claro, informações de... aqui na CBN. Eu volto amanhã às 11 horas da manhã com CBN Esportes. Um abraço a todos, até lá. Valeu! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Toninho Pneus. Tradição em atender bem. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa